Deputado Pompeu, o que eu vou dizer agora... A gente muda o voto, mas não é só emenda, é tudo. Não dá. Presidente, isso é a votação, presidente. Já acabou todas as orientações, como o regimento determina. Quando eu vou falar aqui, os senhores me interrompem toda vez. Quieta, descondenado. Presidente, eu estou tentando auxiliar, porque eu sei que os senhores precisam de um quórum alto, que é lei complementar. E a mesa está concedendo a palavra ao seu colega. Nossa posição é contrária. Nós esperamos respeito Vocês quando um fala. posição favorável. Por favor, deputado Glauber Braga. Deputado Pompeu, o que eu vou falar agora vai surpreender e chocar o senhor. Mas antes disso, eu quero fazer um registro. A decisão do ministro Flávio Dino, a ação do PSOL em relação a emendas parlamentares é correta. Essa farra com emenda PIX, emenda sem transparência, não pode continuar. A decisão do ministro é correta. E aí eu vou contar então para Vossa Excelência, deputado Pompeu, um episódio que é de estarrecer. Hoje, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, eu me virei ao presidente da comissão e disse: senhor presidente, estão surgindo notícias de pressão indevida sobre as presidências de comissões para indicação de verbas pelo presidente da Câmara, mais especificamente para Alagoas. Pergunto ao senhor presidente se isso aconteceu aqui. E o presidente da Comissão de Relações Exteriores disse não. Aqui na Comissão de Relações Exteriores isso não aconteceu. E aí, para surpresa, não minha, mas para surpresa de quem estava na comissão, o deputado José Rocha pede a palavra e diz o seguinte: eu gostaria que o deputado Glauber fizesse essa pergunta na comissão em que eu sou presidente. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso, presidente. Só para concluir, o deputado Zé Rocha, então, no microfone, pede que eu faça esse mesmo questionamento na comissão que ele preside. Eu, evidentemente, faria essa semana, mas ele não marcou a comissão. Então, eu faço aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado Zé Rocha, é importante que o senhor diga as pressões exercidas pela presidência da Casa ou alguma outra pressão externa na comissão que o senhor preside. Agora, presidente, eu aproveito o meu tempo para dizer que estão pipocando denúncias na imprensa de pressão por parte do presidente da Casa em relação a presidente de comissão para destinação de emendas com pressões realizadas. Agora surgiu de uma assessora do presidente da Câmara realizando pressão numa comissão, isso é um jornal de circulação nacional, para que emendas de bancada, emendas de comissão, melhor dizendo, fossem indicadas para onde o presidente da Câmara determinasse. Eu tomo a liberdade de perguntar se aqui na Comissão de Relações Exteriores chegou algum tipo de pressão indevida por parte do presidente da Câmara para a destinação das emendas de comissão, porque estão pipocando várias denúncias nesse sentido na imprensa, são denúncias graves, e não é pessoal, Vossa Excelência, eu tenho certeza que sabe disso, em todas as comissões em que eu estou presente, eu vou fazer essa pergunta. Evidentemente, não naquela que eu presido, que é a Comissão de Legislação Participativa, porque lá acho que seria pouco provável, até porque a gente tem dificuldade na indicação de emendas, e mais do que isso, acho que seria pouco provável que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentasse exercer qualquer tipo de pressão para a indicação de emenda para município A ou B. Mas imagino que Vossa Excelência, bem informado como é, já deve ter visto essa matéria em jornais de circulação nacional, que cita inclusive o nome da pessoa, da assessoria do presidente da Casa. E isso, repito, está surgindo como denúncia em várias comissões, de que existia uma ingerência e uma determinação de que os recursos tinham que ser indicados diretamente para os destinos encaminhados por ele, Lira.
Então não posso deixar de perguntar se aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional houve esse tipo de tentativa. Evidentemente, acreditando na palavra de Vossa Excelência disser que não, é evidente que essa é a resposta. Mas se houve qualquer iniciativa, mesmo que não evidente, mas que pudesse dar a entender que Vossa Excelência tinha que dar esse tipo de destinação a um recurso indicado por ele, eu acho que seria importante o conjunto das presidências de comissão se manifestarem sobre o assunto. Muito obrigado. Deputado Glauber, antes de encaminhar, eu só vou responder o deputado Glauber. Na nossa comissão não houve nenhuma orientação, nem sugestão de nenhum parlamentar, nem do presidente, nem de nenhum outro parlamentar em relação às emendas de comissão, até porque as nossas emendas de comissão elas são apenas direcionadas para dois segmentos, para o Ministério de Relações Exteriores, para o Ministério da Defesa das Forças Armadas. Portanto, que nós já votamos as emendas da LDO, aprovamos por unanimidade aqui nessa casa, todas as emendas encaminhadas tanto pelo Ministério de Relações Exteriores quanto pelas Forças Armadas. As emendas vieram para a comissão, foram protocoladas e todas elas foram aprovadas na íntegra, conforme foram encaminhadas pelas forças e pelos dois ministérios, e nós não tivemos nenhum pedido, inclusive de nenhum parlamentar, o que poderia ser uma coisa natural, né? Na discussão, na própria comissão, na hora da votação, nós não tivemos nenhuma discussão, portanto, que aprovamos por unanimidade. Então, da nossa comissão, não há nenhuma influência externa em relação às nossas emendas, ao contrário. Nós temos um encaminhamento e também agradeço os parlamentares pela aprovação. E acho que fomos das comissões que votamos previamente, né? Obrigado pela resposta, essas emendas. Pela ordem, presidente. Tá, eu só vou acabar o processo de votação. Deixa eu ver se eu entendi bem a preocupação que foi apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e a insônia do deputado Marcel e o seu interlocutor, que ficaram conversando de meia-noite até as 5 horas da manhã. Deixa eu ver se eu entendi. Houve um relatório de uma assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, relatório esse que diz que Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Revista Oeste fazem parte de uma articulação golpista de extrema-direita e que propõe desinformação. Olha, o TSE está gastando dinheiro à toa. Não precisava dessa assessoria. Bastava me solicitar, ou a qualquer brasileiro, em 2 minutos, fazendo uma análise e uma pesquisa na internet, iam ver que é exatamente isso. Precisava da assessoria do TSE para fazer isso? Algo que é mais do que evidente, que essas 4 figuras representam exatamente uma articulação golpista de extrema-direita. Mas aí o deputado Eduardo Bolsonaro fala que esse relatório foi uma grande espionagem contra ele. Oh, meu Deus! Apoio ramagem para prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ramagem que espionou os senhores, espionou deputado, espionou jornalista, espionou todo mundo. E o grande problema é o relatóriozinho que foi encaminhado dizendo que essas 4 figuras pregavam desinformação na internet. Ah, meu Deus do céu. Essa é a famosa cortina de fumaça, né? Estão com medo da responsabilização por aquilo que fizeram e que continuam fazendo? Tem que responder, sim, por um processo de articulação golpista, por uma linha de orientação fascista, por articulação de grupos de extrema-direita. Esses 4 que foram indicados aqui nesse relatório, deputado Eduardo Bolsonaro.
não são absolutamente nem a ponta do iceberg da estrutura que os senhores montaram e que tem que ser, sim, responsabilizados por isso. Eu votei para que as pessoas possam, quando estiverem nas unidades prisionais, visitar as suas famílias, mas vocês foram contra a saidinha, vão ter que responder por isso.